Você já viu um DR atuando na prática, assim, na hora? Depois da vinheta, vem comigo que eu te mostro. Então, pessoal, meu nome é Luciano, sou mestre de obras, sou eletricista, encanador e estou terminando o técnico em edificações. Provavelmente, talvez, dependendo de quando você for ver esse vídeo, talvez eu já terminei esse curso, de técnico em edificações, porque já está no finalzinho. Eu montei um quadro de distribuição, um DR, DPS, só que assim, todo mundo já ouve falar do DR, mas ninguém mostra lá na prática ele funcionando, depois que ele está lá no quadro, na real, na residência. Como que é que ele atua? Por que ele atua? Para que serve o DR? Eu não sabia. Tanto ele é importante quanto o DPS. Então, assim, todo mundo sabe que o DPS é contra surtos, meteorológicos, surtos chaveados. Então, o DR é dispositivo residual contra fuga de corrente e choque elétrico. Então, o DR ele protege a sua casa, protege as pessoas, protege os seus equipamentos. Se tiver uma fuga de corrente, ainda que você não vai ter consumo e ainda assim vai proteger de você, qualquer uma outra pessoa, tomar um choque. Então, assim, mesmo que o choque for acontecer, mas ele vai atuar e vai proteger a pessoa. Então, assiste o vídeo até o final, tá? Tem muita coisa boa, tem um passo a passo aí, a cada parte que foi acontecendo na instalação, eu vou mostrando e vou explicando cada detalhe. Começando aí, mostrando as ferramentas básicas que um eletricista tem que ter, para poder fazer um trabalho legal. Lógico que no vídeo talvez não mostre todas as ferramentas, porque vai depender de cada situação, dependendo da onde tiver ou qual a ferramenta que precisa, mas as básicas estão sendo mostradas aí no vídeo aí. Então é o seguinte, desce aqui embaixo aqui, ó, dá um like aí para dar uma moral para nós aí, fortalecer o canal. E compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, aí toda vez que eu postar um vídeo novo, aí isso vai ser avisado e aí vai estar sempre por dentro aí de bons conteúdos aí, beleza? Conto com vocês, conto com a colaboração de todos aí, tá? Vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, aí dando continuidade aqui do que eu estava falando, é isso aqui, ó. Toda instalação elétrica, ela começa numa edificação, não é depois que ela está pronta, e sim logo no início da construção. E a instalação elétrica em si, ela começa por esse quadro de distribuição aí, ó. Esse camaradinho aqui, ó, é muito importante dentro de uma obra. Esse branquinho que está do lado aqui, eu pendurei aqui só para alertar que ele foi tirado para colocar esse verdinho aí, porque esse branco ele não supria, ele não atendia aí a demanda que a gente precisa. Então já começa os erros às vezes nas construções, na parte elétrica, já começa logo pelo quadro de distribuição. Então assim, já tem que ser calculado, qual que vai ser a demanda daquela residência ou daquele apartamento, daquele comércio, enfim, daquela instalação em si, para poder saber qual que é o quadro de distribuição correto para poder colocar. Porque às vezes o proprietário vai lá, compra um quadro de distribuição, pergunta lá na loja qual que é bom, a pessoa indica aquele e tal. Mas quem tem que cuidar disso é o eletricista. Porque às vezes o pedreiro tem um pouco de conhecimento, ele acaba sugerindo, coloca um quadro aí para tantos disjuntores, mas tem que ter um cálculo, tem que calcular, tem que fazer a demanda, saber a demanda certinho, qual os dispositivos que vão entrar naquele quadro de distribuição, para que quando chegar a hora de fazer a instalação não tenha esse problema. O proprietário gastou com esse aqui e agora teve que arrancar ele e colocar isso aqui. Porque quando eu cheguei para fazer a instalação, eu falei para ele que o quadro de distribuição que tinha não atendia a demanda que a gente precisava. Então assim, ficar atento a isso aí, tá? Sempre eu falo que pedreiro não é eletricista. Ele não tem obrigação de saber qual a bitola
dos eletrodutos, o tamanho do quadro de distribuição, enfim. Então, assim, sempre que for fazer a sua obra, contrate um eletricista desde o início para poder ir orientando o pedreiro o que tem que fazer, qual o tipo de caixa que tem que colocar, qual as bitolas dos eletrodutos, quais as distribuições das caixinhas, as alturas, enfim. Sempre é bom ter o profissional da área acompanhando. Então eu vou mostrar na bancada para vocês agora as peças, os dispositivos, né, que a gente vai montar aqui nesse quadro, que vocês vão acompanhar passo a passo aí. Então, aqui eu tenho aqui esses os disjuntores, né? Ainda falta alguns, não estão todos aqui ainda, mas eu montei eles no trilho aqui só para poder já ir, né, mostrando aqui o que vão ser montado ali naquele quadro de distribuição. Nós temos aqui o IDR, né, que é o interruptor diferencial residual, que também tem ele DDR e, né, somente o DR que o pessoal costuma chamar. Mas então tem diferença entre o IDR e o DDR, né? Não vamos falar sobre isso agora, depois em uma outra oportunidade a gente fala sobre isso. Esse aqui é o IDR, que é o interruptor diferencial residual, é que ele vai ajudar aí na detecção aí de fuga de corrente, né? Quando tiver uma fuga de corrente, e evitar também que alguém tome choque na instalação. Então esse é um dispositivo muito importante. Poucos eletricistas dão importância para esse camaradinho aqui, ó, e ele é muito importante. Hoje na norma já é obrigatória a instalação desse conjunto aqui, esses dois vermelhinhos e esse marrom cinza aqui. Então esse é o interruptor diferencial residual. Esses dois vermelhinhos aqui é o DPS, né, que é o dispositivo contra surtos. Às vezes quando cai um raio na rede, ou às vezes a concessionária está fazendo alguma manutenção, enfim, às vezes um pico de energia, aí ele vai filtrar, né? Aí vai dar uma escoar, vamos dizer assim, né? O que tiver a mais da tensão, né? Protegendo aí os seus equipamentos aí, né? Para cá já são os convencionais, né? Que a gente já conhece aí do dia a dia. Esse aqui são dois bipolares, né? E aqui são os monopolares, né? Os monopolares aqui, tem um bipolar aqui também. Não vou falar agora ainda de qual a função de cada um, aonde que ele vai atuar, o que ele vai proteger. Isso a gente vai ver lá na sequência aí, na continuação no quadro de distribuição. Aqui já temos um barramento aqui, né? Esses barramento tipo pente, né? Aqui ele é para um barramento bifásico, né? Então, se vocês olharem bem, ele é alternado nos lados para poder fazer o equilíbrio das fases, fazer o balanceamento aí. E alguns materiais, né, básico aqui, dentre muitos que a gente vai utilizar, né? Nós temos essa fita de alta fusão aqui, temos a fita convencional, os terminais tubulares aqui, né, em diversas medidas, né, as fitas coloridas, né, para fazer demarcações de cabos se necessários, e ainda as ferramentas básicas. Eu coloquei aqui só as ferramentas básicas, são inúmeras ferramentas que o eletricista precisa no seu dia a dia. Nós temos aí o alicate amperímetro, né, isso é indispensável para um eletricista, né? Eletricista profissional tem que ter um camaradinha desse aqui. Temos aqui essa pequena extensão aqui, se você ver, vê que ela está passando por dentro aqui, eu coloquei de propósito, né, aqui para poder. Isso aqui é que às vezes a gente vai fazer uma medição de corrente em um aparelho e o cabo dele lá, ou é PP ou então é paralelo. Aí não tem como fazer medida de corrente, porque para fazer medida de corrente o alicate tem que passar, né, por dentro, né, pegando apenas um cabo dentro do alicate. E aí no caso do paralelo ou no PP não tem como fazer isso. Aí a gente usa essa pequena extensão aí para poder fazer essa conexão e fazer a medição da corrente. Então, dentre outras ferramentas, nós temos as básicas, aqui a trena, nós temos aqui um alicate crimpador, né, que é para poder crimpar aí os conectores, né, alicate de bico, alicate convencional,
chave de fenda em várias medidas, a chave Phillips, chavinha de teste, às vezes pode precisar, algumas chaves de boca, né, chave Peugeot aqui, né, ou chave bomba d'água, né, e temos aí esse serra-copo, né, dentado, que é para poder fazer as aberturas em caixinhas, caixa de distribuição, óculos de proteção, né, não trabalho sem proteção. Tem o óculos escuro, a sonda, porque é de uso, né, isso aí é indispensável, né, uma trena para fazer possíveis medições, enfim, essas são as ferramentas básicas. Lógico que no decorrer da aplicação do serviço aí, pode ser que precisa de outras ferramentas e outras proteções como luva, bota, e tem, né, não vou falar todas aqui, capacete, né, então o correto é trabalhar com todos os EPIs, tudo. Mas enfim, de novo aqui no quadro, né, já com alguns cabos aqui já passados, já tem aqui alguns circuitos pré-definidos e estou aqui passando mais uns cabos e vou mostrar para vocês. Então bora lá passar mais uns cabos aí. Então aí, agora já de volta no quadro aqui, né, dando a continuação aí no nosso vídeo aí. Como vocês podem ver aí, já com todos os dispositivos de proteção aí, né, todos os disjuntores. Essa parte de cima, ela é toda de circuitos terminais, e a parte de baixo aqui, uma parte que é depois do DR aqui para cá, é circuito terminal, e aqui é o DR e aqui os DPS. Aqui tem os dois DPS, né, que são, esse quadro ele é bifásico, então são dois DPS aqui, que são os dispositivos contra surtos, né, que vai trazer a proteção aí em caso de um surto meteorológico ou chaveado, né. O chaveado é quando às vezes a concessionária vai mexer na rede e aí acontece de vir uma sobretensão, aí ele vai dar essa drenada aí para poder estar assegurando aí, né, passando, para não passar aí uma quantidade maior para os equipamentos como deveria. E o DR, né, que é esse camarada aqui, ó, ele é um tetrapolar, né, ele tá ativo, tá até acionado aqui porque tem uma carga que eu liguei aqui para alimentar essa extensão aqui, ó, que era de uso aqui da obra aqui. Aí eu deixei só ele ligado, a parte de baixo ainda não está fechado, né, vai ser a próxima sequência aí. A parte de cima já alguns circuitos já estão colocados, mas ainda falta uma parte. E aqui estão os dois circuitos de iluminação, né? A casa foi dividida em duas partes, né? Aí dividiu dois circuitos de iluminação e aqui dois circuitos de tomadas. Aí vem aqui esse circuito aqui que é de um forno elétrico, e mais dois bipolar aqui, que é os chuveiros. E do lado aqui tem um pequenininho aqui, ó, que é só 10 amperes, que é lá do portão. Aí aqui embaixo está o ar condicionado, né? Todos os ares estão aqui, são esses três bipolares aqui. E agora é só fazer o barramento aqui em cima, né? Vou colocar o barramento como esse aqui, ó, né? Vai aqui em cima também para fazer o fechamento, e também fechar do DR aqui, né, para a parte de cima, para alimentar a parte de cima. Aí aqui esse DR, vocês nunca viram um DR atuando? Então eu vou mostrar para vocês agora. Vou montar um sistema aqui e na sequência aí a gente vai ver esse DR atuando aí. Pera aí, parou.
Calma, você já vai continuar assistindo o vídeo. Eu só vim aqui para poder lembrar que eu estou acompanhando o vídeo aqui, ó, e estou vendo que você ainda não deu like, ó. Cadê o like? Ó, você não deu like ainda, não tá azulzinho aqui, ó. Ó, você não se inscreveu, olha lá, cadê? Tá vermelho ainda, ó. Clica nesse vermelhinho e se inscreve aí, já ativa o sininho aqui, ó, que aí você vai ser notificado. Compartilha aqui, ó, compartilha, espalhe esse vídeo para tudo quanto é lado aí, assim você tá ajudando a levar mais conhecimento, um conteúdo legal aí para outras pessoas. Joga isso aí no Facebook, no WhatsApp aí, no Instagram, ajuda nós aí, né? Ajuda a fortalecer o canal aí, acompanha a gente aí no canal, tem sempre coisa boa, tá? Então, vamos continuar assistindo o vídeo? Então, bora lá, conto com vocês, beleza? Obrigado! Então, pessoal, coloquei aqui o meu multímetro aqui, pode ver aí, ó. Tá na escala de tensão, tá ligado aqui, ó, e esse fiozinho vermelho aqui, ó, tá saindo lá do multímetro e tá entrando aqui, ó, na parte de baixo do DR, não na parte de cima. Para cima tá saindo a alimentação, na parte de baixo. E daqui do outro lado eu saí com outro cabo, esse cabo azul, ó, e bati um prego aqui na parede e coloquei ele aqui. Ou seja, eu vou testar aqui, ó. Eu vou pegar a ponta de prova aqui do multímetro, ó, a ponta de prova, e vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó, tá dando 210, quase 220 volts. Tá dando a tensão, ou seja, o que eu quis dizer com isso? Que tá saindo uma tensão daqui, né, uma corrente daqui para esse prego que tá aqui na parede. Então não tá acontecendo nada, não dá curto, não faz nada, mas tá fugindo uma corrente aí. É nessas horas que o DR tem que atuar. Mas por que aqui não atuou? Não atuou porque eu estou aonde a tensão aqui está entrando. Aqui é a entrada do DR. Ele vai proteger se sair daqui. Então esse fiozinho vermelho que está saindo aqui, ó, ele está vindo aqui para essa disjuntor aqui, para essa tomada, que é da extensão que a gente usa aqui na construção. Ó, essa extensão aqui. Então o que eu fiz, ó? Coloquei um pedacinho de fio aqui na ponta. E agora é o seguinte, se essa fase encostar na parede, já desliguei o fiozinho, tá vendo? Ó, ele não tá mais lá no DR, tá? Vou tirar o multímetro aqui. Pronto, não tá o multímetro mais, não tem nada lá. Só que a carga que tá saindo aqui na ponta desse cabo é a que tá vindo dessa extensão. Tá? Tá vindo dessa extensão. Aí, se eu colocar aqui esse cabo aqui, ó, vou colocar lá, você vai ver aqui, ó, no cantinho esquerdo da tela, que o disjuntor vai atuar. Deu para ver? É isso aí que é a fuga de corrente. Então, vou acionar ele de novo aqui, ó, pode ver que a luz acendeu. Fazer de novo, ó, a ponta da extensão que a gente usa aqui na obra. Se eu tocar em alguma coisa, por exemplo, tem uma lata aqui no chão, que é pode simular uma máquina de lavar, por exemplo, se for metálica ou qualquer outro aparelho, tá aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, você pode ver que a luz vai apagar quando eu tocar nessa lata. Então, vai simular que se tivesse uma fuga de corrente numa máquina de lavar, por exemplo. A luz vai apagar e o barulho do disjuntor desarmando. Perceberam aí? Vou mostrar ele desarmado aqui, ó. A luz está apagada, olha lá, ó. Então o DR atuou. Então por isso que o DR é importante na instalação, gente. É por isso. Acionei ele novamente. Então se tiver uma fuga de corrente, se o cabo de fase encostar em qualquer outra parte que tiver contato com a terra, ele vai desligar, vai evitar um choque e também evitar que fique gastando energia.
Agora, se eu pegar esse cabo azul, ó, e colocar aqui, ó, não acontece nada, mas a corrente está passando para lá. Pode ir lá no relógio que ele está girando lá e está marcando consumo. Mas se eu colocar ele na parte de cima, onde depois que já passou pelo DR, aqui embaixo está simulando como se não tivesse um DR, tá ligado direto. Aqui em cima já passou pelo DR, então se eu colocar aqui, ele vai desligar, ó. Viu? Então é isso aí, a importância do DR numa instalação. Ah, agora eu entendi! Eu entendi a referência. Então, pessoal, aí já de volta aqui no quadro. E já tá, todos os disjuntores já tá no lugar. E aí já tô finalizando esse quadro aqui. E aqui em cima tá o barramento de neutro. O barramento de neutro aqui. Logo abaixo tá o barramento de terra, né? Que é onde estão ligados aí os condutores de proteção. Aí tem, aqui são os dois DPS, né? Que é os dispositivos contra surtos meteorológico ou chaveado, né? Esse aqui é o DR ou IDR, e aqui são os disjuntores bipolar, onde estão ligados os ar-condicionados. Então eles vão ficar aqui nessa parte de baixo aqui. Então são os bipolares aqui. No DR aqui, ele chega à rede nesse cabo mais grosso aqui e entra nesses bornes aqui e sai aqui em cima. Aí aqui tem um jump que está alimentando essa parte de cá, e aqui outro jump que está alimentando o conjunto aqui de cima, né? Aqui em cima são os circuitos terminais. Aqui tem iluminação, tomadas, chuveiros e banheira, portão, enfim, todos os circuitos terminais, né, estão aqui, e o restante aqui dessa parte para cá. Então aí esses aqui são apenas dispositivos de proteção. Para a proteção aqui do DPS, então é derivado aqui antes de passar pelo DR, porque aqui já passou pelo DR, na parte de cima já passou pelo DR. Então, antes de passar pelo DR, tira aqui e alimenta aqui os DPS. Daqui ele sai e vem para o aterramento. Então, assim, em caso de um curto na rede, né, uma sobretensão na rede, às vezes porque a concessionária pode estar mexendo, aí o que passar, né, ele vai drenar, né, e vai desviar e mandar aqui para o aterramento, né. Aí do DR aqui, como eu disse, né, aí sai na parte de cima para poder alimentar os circuitos terminais. Ele está entrando aqui no meio, e aí tem esse barramento aqui, ó, que é chamado barramento pente. Tem esse aqui e tem esse aqui. E como a alimentação está entrando, saindo do DR, chegando no primeiro disjuntor, aí dele tem um barramento para alimentar os demais. Da mesma forma é aqui em cima. Então esse quadro aqui é muito apertado, foi muito difícil para conseguir acomodar os cabos aí. Infelizmente essa marca aí não ajudou, ficou muito, não deu para arrumar os cabos, teve que ficar meio que embolado, não dava para poder arrumar. Eu gosto de arrumar direitinho, fazendo as dobrinhas e prender com as abraçadeiras, mas infelizmente aqui eu tive que fazer meio que um ajeito aí para poder conseguir acomodar os cabos aí dentro, né? Então, para fazer as ligações, não dá nem para mostrar as conexões direito, né? Mas dá para ver, né, os terminais aqui, tá tudo com o terminal tubular. E é isso aí. Então, finalizando aqui, né,
Muito obrigado aí por assistir.